Boa tarde, irmãos e irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É com muita alegria que participamos deste momento solene, na semana em que se comemora o 90º aniversário de fundação desta tão nobre instituição, sempre dedicada ao estudo, à prática e à divulgação da veneranda doutrina espírita. Antes de mais nada, faz-se necessário testemunhar reconhecimento e afeição a este Instituto Espírita, que desde 21 de novembro de 1931, fraternalmente, apesar das suas limitações, abre suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperança a todos, sob a proteção do Consolador. Lá se vão 90 anos. Seus colaboradores, dentro das suas possibilidades, oferecendo os frutos do reino do amor, reino que virá, apresentando também com instruções, com esclarecimentos, consolando, sustentando e encorajando os espíritos atormentados, vítimas de si mesmos, vítimas do medo, das neuroses de difícil classificação. Tudo isso feito com muita perseverança e dedicação. E é nesse momento então que nós lançamos um olhar sobre o passado. Imaginemos os nossos irmãos que nos antecederam neste educandário, principalmente os seus construtores da parte material. Nesta semana especialmente, mais do que em outros dias, centenas e centenas de irmãos na dimensão espiritual permanecem mais felizes do que habitualmente estão, recordando-se dos momentos sublimes e também dos muitos momentos de desafios que enfrentaram e superaram com galhardia, festejando então com parcimônia a vitória da luz e do amor. E é uma imensa alegria para todos nós reencarnados que estamos prosseguindo na jornada, palmilhando os caminhos abertos por esses paladinos do amor que nos antecederam. Como começa essa jornada épica? Os benfeitores espirituais nos instruem. Todo centro, toda sociedade, toda associação ou instituto espírita são locais previamente escolhidos para encontro com as forças superiores, onde a fé raciocinada estuda as leis universais. Por isso nunca devem converter-se em locais de mera preocupação academicista, porque são luzes na escuridão moral do planeta e são oásis de paz e esperança à humanidade sofrida. A construção de uma casa do Cristo, assim como de qualquer lugar onde se faça o bem, inicia-se muito antes mesmo da reencarnação daqueles que nela irão atuar. É importantíssimo esse detalhe. Nosso olhar inicia na residência da senhora Raimunda Fonseca Lima, na rua Tamandaré, bairro Camaquã, zona sul de Porto Alegre, onde reunia-se um grupo de pessoas para trabalhos espíritas ou mediúnicos, quando fundaram uma sociedade espírita em 21 de novembro de 1931. Inspirados pelo espírito João de Oliveira, instrutor de uma grande cópia de espíritos que o auxiliavam no trabalho. Mas quem foi João Oliveira? Foi um médico que viveu na Bahia e que manifestava-se através da mediunidade de Dona Raimunda. E Dona Raimunda tinha uma filhinha pequena, Luvidete, que estava muito doente. Então, com as receitas do Dr. João, foi restabelecida a sua saúde fragilizada. Então, nesse momento, nós abrimos um
parênteses para falar sobre Eurípides Barçanufo, que reencarnou em Sacramento, na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, 1º de maio de 1880, e desencarnou na mesma Sacramento em 1º de novembro de 1918, com 38 anos. E todos que o conheciam diziam ser ele uma pessoa que gostava de fazer o bem, principalmente auxiliando sempre os mais necessitados. Em 1904, ele encontrou a sua estrada de Damasco, se assim podemos dizer, diante da porteira da fazenda Santa Maria, que era de propriedade de parentes. Ele lá estava a convite para uma reunião mediúnica, onde ele vai receber do espírito Vicente de Paulo uma mensagem que o convocava a assumir a doutrina dos espíritos. E na mensagem, ao final, dizia o seguinte: a partir desta hora, as tuas responsabilidades se ampliarão infinitamente. Então ele voltou totalmente às suas atividades para essa nova doutrina, quando ele começa a pesquisar e estudar sem cessar. Sua mediunidade desenvolveu-se de forma notável, espontânea, multiforme, como só acontece com espíritos especialmente preparados e que têm uma missão especial como a dele. Então, desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, efeitos físicos foram surgindo e se tornando habituais em sua vivência. Também começaram curas, receituários, mas esses receituários e curas sob a orientação do espírito Bezerra de Menezes. Por isso, ouviu-se médiuns videntes dentro da Sociedade de João e do Instituto Terceira Revelação depois, que diziam terem visto o doutor Bezerra em outros momentos Barçanufo, que elas diziam Eurípio. Mas eles estavam sempre percorrendo o país acima da velocidade da luz, de maneira permanente, com suas legiões de benfeitores devotados à causa do amor. Entre as equipes do nobre espírito Eurípides, nós encontramos o espírito baiano João de Oliveira. Por isso nós fizemos esse momento com Eurípides, porque ele já fazia parte desses grupos, dessas caravanas, à época das reuniões em casa de Dona Raimunda. Tanto que ele, com o seu grupo, tinham a elevada missão de sensibilizá-la e ao seu grupo de orações para o trabalho que viria. Nós sabemos, tudo é pré-elaborado. Então, para que não paire mais dúvidas, pois a doutrina espírita é precisão e clareza, o espírito João de Oliveira era o mentor espiritual da sociedade que tinha o seu nome e também depois ficou no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Dona Raimunda, então, pensando homenageá-lo, porque ele havia auxiliado a sua filhinha, na ocasião da fundação da casa, denominou a Sociedade Espírita João de Oliveira. Mal sabia ela que tudo isso já estava previsto e que ela era dócil instrumento da espiritualidade superior, iniciando um ponto de luz na região ao sul da pátria do Cruzeiro. Da parte espiritual, uma pleiade de bons espíritos capitaneados pelo agora benfeitor espiritual da Sociedade Espírita Nascente, João de Oliveira. Da parte material, cooperando com Dona Raimunda, estavam 15 irmãos fundadores. E nós citamos rapidamente Celuta, Alfonso, Vitor, Antônio, Luvidete, Astério, Aristotelino, José Remo, Rosa Mercedes, Feliciano, João Batista, Walter de Souza,
Antônio Lisboa Nunes, Calixto Rosa e Leôncio dos Santos. E a sociedade crescia. Foi adquirido então um terreno à rua Chico Pedro, no qual construíram um cômodo de madeira de paredes frágeis, coberto com telhas da época, nas dimensões de 6 por 3 mais ou menos, onde funcionou a sociedade até meados de 1936. Tudo caracterizado na maior simplicidade, como eram as primeiras casas do cristianismo. Para que tenhamos uma ideia, a casa que Simão Pedro fundou era apenas um grande telheiro, onde atendiam a todos os necessitados do corpo e do espírito. Eram conhecidos como os homens da casa da via. Depois, então, passaram a ser os homens da casa do caminho. Também este terreno da rua Chico Pedro foi adquirido com muito sacrifício, pois os colaboradores tinham poucos recursos financeiros, mas eles persistiram, eles perseveraram em vencer os desafios à medida que eles se apresentavam. E os desafios maiores que surgiam eram devidos ao problema de espaço. A sociedade continuava crescendo e cada dia mais gente chegando. Então encontramos reformas em 1944, onde foi construído um outro chalé um pouco maior, ficando 2 de madeira. Em 1960, aí tem início a construção em prédio de alvenaria. E em 1978. Dona Raimunda, em 1939, fixou residência em Cachoeira do Sul. E lá, em 1940, ela fundou a Casa Espírita Caminho da Salvação. Então nós ficamos nos lembrando do semeador, da parábola. Dona Raimunda construiu ou fundou uma sociedade espírita em Cachoeira, já tinha feito mesmo em Porto Alegre. Dizem que ela também fundou uma sociedade em Itapuã, mas não prosperou. E aqui então as sementes vão se encaixando. Cachoeira e Porto Alegre são sementes em terra fértil. Mas Itapuã são sementes em terra dura, são materialistas. Ela residiu durante 35 anos em Cachoeira do Sul e dizia que viria e estava lá por 1 ano. E lá ela desencarnou. E informações que temos que para ir ao féretro tiveram que alugar ônibus para que o pessoal conseguisse se locomover. Por que isso? Pelo exemplo que ela deu, e o exemplo arrasta, pelos resultados do seu trabalho, pela sua grandeza moral, pela sua humildade, pelo seu respeito, pela sua fé, pelo seu amor às pessoas e a tudo que era digno de ser respeitado. Então ela poderia ser enquadrada numa missionária. Em 1941, aconteceu um fato notável. A extinção do Grupo Espírita Beneficente Conceição de Maria, à Rua São Manuel 702, e seu terreno, prédio e todos os seus pertences foram doados à Sociedade Espírita João de Oliveira. Em 1944, precisando efetuar reformas na estrutura do prédio, à Rua Chico Pedro, o então presidente Israel Afonso do Couto, em reunião de diretoria, decidiram mudar a sede para a Rua São Manuel. E é nesse aspecto que aconteceu o inusitado. Devido à não adaptação ao novo local, retornaram ao antigo endereço, Rua Chico Pedro, devolvendo o prédio que lhes fora doado. Nesse período, destaca-se um jovem, decidido, cheio de energia,
de vontade, trabalhando com denodo junto ao grupo, chamando a atenção. Era Rui da Fonseca Lima, amado filho de Raimunda Lima, trabalhador incansável que seguiu as pegadas luminosas de sua mãe e que depois foi várias vezes membro em diversos setores da direção da casa desde 1948 até 1980. Seus rebentos, hoje, Roberto e Cleonice, também colocaram as mãos na charrua e estão firmes, trabalhando por amor à causa, semeando também com o Cristo. Em maio de 1968, houve a Assembleia Geral Extraordinária para a votação da nova denominação da Sociedade Espírita, onde, entre várias sugestões de nomes, a escolhida e vencedora foi Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Não podia ser mais apropriado o nome. Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Vamos recordar, os amigos espirituais nos dizem, tudo começa no mundo espiritual. Então, novamente, sem o saberem, como na época de Dona Raimunda, lembram? Estavam sendo dóceis à vontade divina, ampliando o leque de oportunidades e serviços a toda a comunidade. Passavam de sociedade para instituto. E o instituto, nós sabemos, é um local onde se ensina, mas também se aprende. E muitas vezes nós mais aprendemos do que ensinamos. É uma oficina de saber, oficina de amor, de aperfeiçoamento, de iluminação. É um local de trabalho incessante. Encontramos lá atendimento fraterno, grupos de estudo da doutrina espírita, grupos de paz, evangelização de crianças, jovens de ambos os sexos, caravanas de visitação aos lares, instituídos ou instituídas pelo nobre confrade Aureci Martins, que ainda está entre nós e ficará por muito tempo mais. Conhecemos o roupeirinho, quem não ouviu falar no roupeirinho? Entre muitas outras atividades. Terceira revelação dispensa comentários. Porque é Jesus que volta ao convívio da dor humana para a renovação fundamental dos homens, norteando as ideias, tornando-as altruístas e generosas, porque é a melhor herança a ser deixada a toda a humanidade, para que toda a humanidade seja solidária, seja fraterna e seja justa. Então é a continuação dos projetos de Deus e a conclusão de sua obra de amor. Então, hoje que nós estamos já despertos do sono da matéria densa, que nós já estamos deixando a consciência física, que nós já ensaiamos os passos na consciência psíquica, para encontrarmos mais adiante com a terceira revelação divina, a oportunidade da consciência espírita. Então, cientes de todas as possibilidades maravilhosas ao nosso alcance,
nós compreendemos que esse nome era o mais acertado para a Sociedade Espírita João de Oliveira. Então compreendemos que quando bem estudado, bem interpretado e bem vivido, o Espiritismo é verdadeiro guia e verdadeiro orientador em todas as atividades do homem interessado em aperfeiçoar-se para ser útil à comunidade em que vive. Porque é aprendizado de todo instante, porque nos liberta de todas as formas de selvageria, iluminando-nos e por isso liberando-nos de toda rivalidade, de toda impiedade, de toda deselegância moral. Não é à toa que nós estamos ainda às voltas com uma pandemia em que a depuração ainda não terminou, por desmandos do passado, feitos por todos nós, que apesar de todos esses estudos, nós ainda não interpretamos e com isso não vivemos em profundidade essa verdade. Então os amigos espirituais nos dizem, a doutrina espírita bem estudada, bem compreendida, aquilo que o Mestre falou quando prometeu o Consolador, para que fique eternamente convosco, quando nós estudarmos em profundidade, quando nós interpretarmos, quando nós compreendermos, quando nós principalmente introjetarmos, aí ficará eternamente conosco e aí nós passaremos a viver orientados pelo guia. O guia é Jesus e suas frases científicas, seus ensinamentos morais. Então os seus ensinamentos são salutares, porque consoladores, e porque reerguem as esperanças desfalecidas. Elas edificam os transviados do dever e os sofredores saturados de remorsos. Mas onde o espírito que veio para ser feliz, que veio para fazer o bem, consegue ser ou ficar saturado de remorsos? Nós temos um juiz e júri implacável. E no nosso inconsciente profundo ou passado, recordemos, temos núcleos em potenciação, onde lá estão virtudes, mas também zonas de remorso. E são essas zonas de remorso que nós vamos tentar excluir de vez da nossa psicosfera espiritual. É por isso que eles nos dizem, nós precisamos introjetar, porque aí passaremos a fazer naturalmente. É preciso então dar lugar ao homem novo, evangelizado, retirando o homem velho das milenares viciações, e nós ainda temos esses dois conosco. Mas como temos pena de deixar o homem velho para trás. E é isso que Paulo dizia, desperta tu que dormes, das situações factícias da matéria. E esse simples grande nome, Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, nos proporciona todos esses rápidos instantes para pensar e refletir.
porque quando nós nos questionamos, nós progredimos. E é nesse aspecto que nós precisamos saber, nós não precisamos ser transviados, nem sofredores, nem ter remorsos, porque a cada um de nós Deus não deu a missão de fazer o mal. A cada um de nós Deus deu uma missão: ser feliz quanto possa, fazendo o bem, na medida das suas forças. Então, o Espiritismo é a luz que há de um dia iluminar o mundo inteiro, esclarecendo e redimindo. Então, não percamos mais tempo. Espalhemos seus fulgores, preparando os esplendores das alvoradas que estão vindo. E nós então ouvimos na acústica da alma os benfeitores espirituais sussurrando e nos conclamando. Com relação às sociedades espíritas, em especial a esta que quase chega ao século, entre para aprender e saia para servir o seu irmão. Que venham mais 90 anos. Agradecemos o convite, a oportunidade de aprendizado. Fiquemos na paz do sublime Galileu. Boa tarde e que Deus abençoe a todos nós.